Eu vou ler um texto aqui com você no Evangelho de Lucas, capítulo de número 11, versículo 24 ao 26. Os novos demônios que entram na casa vazia. Quando o espírito imundo sai da pessoa, anda por lugares sem água, buscando repouso e não o encontrando, diz: voltarei para minha casa de onde saí, e regressando a encontra varrida e adornada. Então vai e leva outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando se estabelecem ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o do primeiro. Esse texto é polêmico, mas na verdade não é tão difícil a compreensão dele. Difícil é aceitar o que ele quer nos ensinar. Isso é difícil, mas a compreensão do texto não é difícil. Observe o seguinte, verso 24. Quando o espírito imundo, isso não é mistério para ninguém, são os famosos demônios ou anjos caídos. Quando esses espíritos saem da pessoa, anda por lugares sem água. Aí você pensa, o ser humano ele é 70% de água. E por que não dizer que ele anda sem um corpo? Esse espírito imundo está vagando sem um corpo. E ele precisa de um corpo. E esse espírito imundo, ele busca repouso. Ele busca um lugar. E não encontra. E diz: voltarei para minha casa de onde saí. Ou seja, a casa era um corpo aonde ele habitava. Aquele corpo agora não é mais lugar para o espírito imundo. Aquele corpo está limpo. E a partir de qual momento esse corpo se torna limpo? Quando ele se torna uma nova criatura, uma nova pessoa em Cristo. Deixou a velha natureza. Não tem mais lugar para esse espírito imundo. Porque onde era treva se tornou luz. Esse espírito saiu e a casa ficou limpa. Só que esse espírito vagueia e não encontra nenhum lugar, e ele volta para atormentar o camarada, que é a casa de onde ele saiu. E regressando, esse espírito regressa às antigas tentações, às antigas naturezas, bate na porta novamente do cidadão. E se esse espírito imundo encontrar a casa varrida, ele encontra a casa varrida e adornada, limpa. Por quê? Porque uma pessoa que encontra Cristo se torna uma nova criatura, limpo de todo o pecado, limpo de toda a imundícia, limpo da antiga natureza. E se esse espírito voltar, encontrar, ele vai bater na porta mais uma vez, ele vai tentar invadir a casa, ele vai tentar entrar novamente. Só que o verso 26 diz o seguinte: então vai e leva outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando se estabelece. Observe, agora esse espírito não volta sozinho, ele volta com 7 espíritos piores, ou seja, com uma tentação maior. Aquela tentação que era pequena antigamente vai ser 7 vezes maior. E entrando, ou seja, ele conseguindo invadir novamente a casa do cidadão, que é o seu corpo, este é o corpo do homem ou da mulher. Se ele encontrar, ele conseguir invadir e conseguir entrar novamente, você se tornar uma antiga, voltar à antiga natureza, às antigas práticas pecaminosas, ele se estabelece ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Ou seja, o cidadão conheceu a Cristo, a casa ficou limpa, deixou a antiga natureza, a casa se tornou limpa, mas voltou às antigas práticas. Esse espírito vem 7 vezes mais forte, e aquela pessoa que um dia foi ruim se torna ainda pior do que nunca se tivesse, como se nunca tivesse conhecido a Cristo. Então é isso que esses versículos nos traz para a gente. Não é difícil a compreensão, difícil é aceitar a verdade que a Bíblia está nos trazendo. Então por isso nós devemos sempre vigiar e orar para que não caiamos em tentação e que possamos permanecermos limpo, uma nova criatura
em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.